Graça e paz, meus irmãos. Abra sua Bíblia no Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim, responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, inspirada, firmada no céu. Nos conceda um inefável privilégio de ouvirmos Tua voz. Nos conceda a indizível oportunidade de sentirmos ou tocarmos verdadeiramente a Tua presença no nosso meio. Nada mais, nada menos do que o Senhor é necessário para esta noite, para a nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito, para a nossa vida. É de Ti mesmo que ansiamos, Senhor. Este salmo é um salmo significativo. Nós não temos informações em que contexto ele foi escrito por Davi. Muitos salmos têm contextos escritos e ajuda muitas vezes no desenvolvimento. Este é um salmo que nós não temos
este contexto. No entanto, o próprio Salmo ele nos dá um contexto, e o contexto deste Salmo é um contexto onde Davi estava em guerra. Parece muito pertinente, não? Este Salmo, o contexto é que Davi estava numa guerra bélica, um exército. Davi estava sendo afrontado. Davi estava vivendo um momento onde ele estava sendo desafiado a lutar. Não é à toa que muitos lugares, muitas igrejas crescem de forma avassaladora com o termo "pare de sofrer". Você que está lutando, você que está aí com algum problema, porque a luta e o problema, eles fazem parte da vida do homem desde a sua história de vai fazer. E quando a Bíblia trata as pressões, as lutas, as provações, quando Tiago ele começa a sua carta e ele diz: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, nos faz muitas vezes ficarmos como assim, como nós podemos lidar com tantas pressões. E Tiago nos diz que quando nós somos pressionados, que quando nós estamos com a nossa guerra, quando nós estamos em nossa luta, eu devo ter um motivo, não é de uma alegria, mas ele fala um motivo de grande alegria. Eu devo expressar no meu coração uma busca pelo Senhor, do qual eu possa ter uma satisfação em Deus. E o grande desafio da igreja pós-moderna e desta geração é conseguir suplantar ou ter êxito no meio desta guerra que nós estamos vivendo. E eu não estou me referindo à guerra da Ucrânia, nem à guerra de Israel, nem da Rússia, nem dos palestinos. Mas nós estamos em uma guerra ideológica. Nós estamos em uma guerra onde o espírito do anticristo já se manifesta. Nós estamos em uma guerra onde toda sorte de doenças físicas se manifestam de forma descontrolada. Nós estamos em uma guerra onde as emoções humanas sofrem de forma nunca antes sofreu. É uma geração, segundo os estudos, que é uma geração que não, porque os estudos mostram que as gerações seguintes sempre são mais inteligentes do que a que sucedeu, a que passou. Esta geração é uma geração retrógrada, uma geração que não é tão inteligente como a que está sendo deixada. Vivemos uma guerra. Temos um adversário. Temos um adversário que quer nos destruir. Nunca houve tanto divórcio dentro do âmbito cristão. Nunca houve tanta separação, traição. E traição aqui eu falo de todo tipo de traição. Traição relacional, de amizade, profissional, de empresa, de amigo. Parece-me que estamos vivendo no meio de uma selva com animais, onde a racionalidade, onde a ética, a moralidade, o respeito, ele não mais está em alta. O que vale é proteger-se. E para proteger-se, eu mato. Eu destruo. E este salmo vai falar sobre isso. Davi está em guerra. Davi ele está em um conflito. E o conflito de Davi não era um conflito muito simples. Porque quando nós estamos em guerra, nós sentimos as pressões que as guerras... Porque a guerra ela parte de uma questão externa, mas ela gera dentro de nós sentimentos. E muitas vezes sentimentos que nós não controlamos. E Davi destaca aqui um
que eu vejo que é o maestro que domina hoje as emoções humanas. Eu não estou falando da ansiedade, mas do medo. Lendo a respeito, os profissionais da psicologia definem o medo de duas formas: bioquímico ou o medo emocional. Eles fazem essa distinção entre o medo. Mas aqui o medo, Davi vai destacar como algo que ele tem que lidar com ele. E nós somos uma geração medrosa. Nós temos medo. Medo do conhecido e medo do desconhecido. Medo de viver, medo de morrer, medo de acordar, medo de dormir, medo de falar, medo. No versículo 1, Davi ele vai dizer assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E aí ele faz uma pergunta, olha o medo aí: a quem temerei? Ele começa fazendo uma afirmativa de quem Deus é. Quem é Deus para Davi? Davi está dizendo: Deus, Ele é a minha luz. Deus, Ele é a minha salvação. No tempo de escuridão, no tempo que nós vivemos, onde a falta de luz, e eu não estou me referindo à luz da sociologia, ou da geografia, ou de qualquer outra coisa. No tempo de falta da luz do Senhor, o povo em Isaías, no capítulo 9, já viveu um tempo de trevas, quando ele vai dizer assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que jaziam nas regiões da sombra da morte, resplandeceu-se-lhes a luz. E a luz, dentro do contexto bíblico, não é só apenas um astro criado por Deus, mas Deus é tido como luz para Israel. Deus é tido como aquele que ilumina o caminho do seu povo. Porque no capítulo 9 de Isaías que eu citei, esta luz não é um astro, mas ele vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, quando a revelação dos profetas sobre luz não era apenas uma questão de um astro ou de um efeito cósmico que Deus poderia gerar a luz, mas a revelação que Deus dava aos seus profetas sobre luz se referia a uma pessoa, se referia a Deus. E Davi, ele começa esse salmo dizendo: o Senhor, Ele não é uma luz, Ele não é um sol que brilha pela manhã, nem a lua que alumia de noite, mas o Senhor, Ele é a minha luz. Ele é a minha. Ele usa um pronome possessivo. Ele se apossa de Deus. Porque uma coisa, irmãos, é termos a consciência de que Deus faz. E isso eu creio aqui que ninguém duvida. Outra coisa é ter a consciência de quem Deus é. Navegamos uma fé cristã naquilo que Deus faz. Deus pode abrir mar vermelho, eu não duvido. Deus pode curar, Deus pode salvar, sim, ninguém duvida. Mas partir para dentro de uma revelação de quem Deus é, exige muito mais do que uma questão intelectual. E Davi está dizendo: Deus, Tu és a minha luz. Mas não somente isto, também Tu és a minha salvação. Porque o medo estava com a sua carranca dentro do coração de Davi, apresentando para Davi as circunstâncias de uma guerra bélica que estava para se estourar. E a forma que Davi está dizendo para este medo
que agora já não é mais externo. Porque muitas vezes o problema ainda não foi montado, muitas vezes o exército ainda não foi acampado, mas nós já estamos sentindo o efeito dentro de nós. E Davi está dizendo: tu és a minha luz e a minha salvação. Esta palavra salvação, neste contexto hebraico, não é a ideia de salvação da alma, mas a ideia de um resgatador. A ideia daquele que vai nos libertar. A ideia de que aquele que vai nos tirar daquela pressão sob qual nós estamos submetidos. Se você já assistiu o desenho animado, quando o bonzinho estava em apuros, sempre chegava o super-herói para livrar o bonzinho. Essa é a ideia. Nós temos um grande super-herói, maior do que um super-herói, porque Salmo 45 vai dizer que nós temos aquele que é o grande libertador, que chega para socorrer o seu povo. E aí Davi faz uma pergunta retórica: se Deus é e é a minha luz, se Deus ele é a minha salvação, a quem temerei? Nunca se vendeu tanta tarja preta, irmãos. Diazepam, clonazepam, Ritalina. O mais famoso? É aquele Rivotril. E você vai, porque o homem, ele está recorrendo, porque o corpo, ele expressa os efeitos do tormento do medo, onde a língua fica seca, onde o batimento cardíaco ele altera. Você começa a liberar uma descarga de... Ah, meu Deus, minha mente tem falhado, irmãos. Tem um hormônio chamado... Não é adrenalina, cortisol. Você começa a liberar cortisol. E o cortisol ele tem uma finalidade do seu corpo, porque ele deve ser usado no nosso corpo quando nós temos uma reação de medo, e ele vai fazer um processo de pressionar os nossos vasos, fazendo com que, quando esse hormônio ele é liberado de forma desorganizada, porque nós vivemos com medo em todo o tempo, nós temos picos hipertensivos. Nós temos um coração que vai sofrendo com a ação de um hormônio que está descontrolado dentro de nós. E eu não sei se o seu problema é bioquímico, eu não sei se o seu problema é emocional, porque eu não sou médico. O pouco que eu entendo é das Escrituras, mas uma coisa que eu posso dizer, que se você tem tido as sensações do medo dentro da sua alma, dentro do seu corpo, você pode confiar e se agarrar nessa palavra e dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? E se é bioquímico, se é emocional ou se é satânico, deve se curvar-se à autoridade neotestamentária do texto sagrado. A quem temerei? O Senhor. E ele vai dando ênfase a esta vitória sobre o medo. Ele vai dizendo: o Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? E ele vai fazendo perguntas retóricas. Ora, eu tenho um Deus como luz. Eu tenho um Deus como salvação. A quem eu vou temer? Nós tivemos Setembro Amarelo. Muitos suicídios que a mídia não nos contou. Eu estava dentro de um consultório médico e a médica me relatou vários fatos de suicídios que agora não podem mais serem ditos, que artistas, pessoas famosas, porque o desespero humano tem tocado na alma e a morte e o suicídio tem sido uma fuga, porque o medo tem sido avassalador na mente humana. E Davi disse: o Senhor, Ele é também a fortaleza. E eu pergunto: para que serve uma fortaleza?
é um local de segurança. Fortaleza é um local de segurança bélica. É um local onde você pode se proteger. Eu pude ver, nesta guerra, 2 brasileiros, 2 jovens, mortos, dentro de um bunker. E eles achavam que estavam seguros. Conheço o nome, não vou citar por respeito, pela memória da família. Mas eles estavam dentro de um bunker. O bunker é um local de proteção com paredes até 40 centímetros de espessura para proteger de ataques terroristas, de guerras. E, infelizmente, eu pude ver a jovem em um vídeo, antes de ser morta, o desespero, o medo que tomava conta da jovem brasileira que foi morta. E eu disse: meu Deus, porque é isso aí, é a tensão que vem. E irmãos, eu sobre medo eu conheço. Medo eu conheço. Não de teoria, nem de faculdade, nem de pós-graduação, mas empírico. Aos meus 19 anos eu surtei. 18 para 19 anos eu surtei. Eu fui invadido pelo medo. Eu estava conversando com 2 pessoas. E numa conversa, eu comecei a sentir o medo tomando conta da minha alma. Eu tremia todo. Eu comecei a gritar para aquelas pessoas pararem de falar, porque eu estava já em desespero. Eu não conhecia o Senhor. Eu não sabia nada de Deus, absolutamente. Mas havia uma Bíblia católica na minha casa, eu subi correndo. Eu peguei aquela Bíblia e comecei a ler com uma tentativa de buscar, controlar, e aquele medo me deixasse. E eu lhes digo que aquele medo não me deixou. E tive que lidar com o medo por mais ou menos 15 anos da minha vida. Chegando a perder 20 quilos, transpiração alta, taquicardia, tremor, medo da vida, medo da existência, medo de ouvir, medo de sentir. Busquei no suicídio uma possibilidade de resolver o medo. Mas quando a minha mente era convencida de que o suicídio era uma oportunidade de eu aniquilar esse medo, algo acontecia mais forte do que eu, e eu segurava no colchão, porque na minha frente havia uma janela, e aquela voz me dizia: se joga daqui, porque você consegue resolver esse sofrimento, porque você consegue dar cabo disso. E eu segurava naquele colchão porque eu tinha medo que a minha mente me manipulasse, eu tomasse a minha consciência de tal maneira e eu fosse arremessado ali. Eu conheço essa história do medo. Eu sei o que é a desesperança de não ter uma saúde física e mental. Os traumas que permeiam a nossa história estão aqui presentes. Mas nós precisamos entender que quando chega a luz, quando chega a fortaleza, quando chega o Salvador, a nossa vida muda, a nossa vida se transforma. Os seus efeitos são aniquilados. Porque Davi vai dizer no versículo 2 que não é uma brincadeira fácil. O Senhor no versículo 2: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir. Essa palavra destruir, ela não fala em si o que o texto está querendo dizer. Essa palavra no hebraico, ela quer dizer devorar a minha carne.
O que Davi está dizendo é que os seus inimigos são impiedosos e os nossos inimigos são impiedosos. E quando eles vêm contra nós, eles vêm para devorar a nossa vida. O que Davi está dizendo é que a pressão do medo que ele estava passando havia uma legitimidade pelo fato de que os seus inimigos estavam vindo contra ele para devorar a sua carne, triturá-lo, passá-lo numa máquina de carne moída, arrancar a sua carne. Um aspecto canibalismo. Está no original desse texto. Quando Pedro diz, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, como um leão que ruge, buscando alguém para devorar. Sabe o que quer dizer a palavra devorar? Engolir, mastigar. Lidamos num mundo satanizado, onde as obras dos nossos inimigos ou do nosso inimigo é arrancar o nosso couro, é nos triturar, é acabar conosco, é nos mastigar, é pisar na nossa vida. Nós precisamos entender que nós estamos em uma guerra e que nós não podemos brincar. Mas Davi, ele tem a consciência, ele diz: quando os malfeitores vêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Segundo, Davi tem uma mente vitoriosa. Davi tem uma mente dos vencedores. Davi tem uma mente do que Paulo vai dizer em Romanos 8:36. Porque por meio de Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Apocalipse, se você colocar na sua Bíblia a palavra vencedor, e ao vencedor far-lhe-ei assentar à direita, e ao vencedor estará comigo, e ao vencedor. A palavra a vencedor, ela flui no livro de Apocalipse, porque é para isso que Ele nos chamou, para sermos mais do que vencedores. E a igreja do Senhor precisa se posicionar com a mente de vencedor e viver uma vida como vencedora. Por quê? Porque está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque foi para isto que Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Nós estamos seguros, porque Ele é a nossa luz, a nossa salvação e a nossa fortaleza. A quem temerei? O medo pode ser aniquilado nessa noite da sua vida. Porque Ele é, não somente porque Ele faz. E no versículo 3 ele continua com sua mente vencedora. Ainda que um exército acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Oh, meu irmão, se a guerra for declarada, o diagnóstico foi assinado, o médico disse, o exame bateu, é sentença. Ele está dizendo, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Existe um princípio hermenêutico para os estudantes de teologia, que quando uma palavra se repete, essa palavra tem que ser considerada. E aqui nós temos 3 vezes Davi falando sobre o medo. A quem temerei, e não se atemorizará o meu coração. Esse salmo, ele é anti-medo. Este salmo, ele luta contra o medo. E ele está dizendo, ainda que a guerra esteja pronta, ainda que o exército esteja montado, ainda que tudo isso esteja já pronto
para me atacar, ainda que eles queiram devorar a minha carne, não se atemorizará o meu coração. E ele diz uma frase, que é a frase que nós precisamos. Ainda assim terei o quê? Confiança. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos entender que Deus não é homem, que Deus não é menino, que quando Deus fala, Deus cumpre. Nós precisamos confiar no Senhor, na sua palavra, confiar no texto sagrado, confiar na obra de Cristo, confiar nesse Deus. Ainda que tudo isso aconteça, ele diz, ainda assim terei confiança. Porque no Salmo 112, o salmista vai dizer que o justo não teme as más notícias, antes seu coração é firme e confiante no Senhor. Nós não podemos recuar na consciência, na convicção da revelação de quem o Senhor é. Ele é a luz, Ele é a salvação, Ele é a fortaleza, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é a verdade, o caminho e a vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é a videira verdadeira, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. A quem nós estamos temendo? Nós podemos. Davi está fazendo um mergulho desse texto para dentro do Senhor. Ele não está usando meios, mas ele está indo para dentro do Senhor. Quando chega no versículo 4, o terceiro ponto dessa minha ministração, ele faz um pedido. Observe o numeral 1. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi agora parece que partiu em retirada da guerra. Porque existem muitos salmos imprecatórios. Senhor, coloca um raio na cabeça dos meus inimigos. É comum ver isso. Passa no meio, passa a fio da espada. Mas neste salmo, Davi diz assim, uma coisa. Quantas coisas? Uma. Observe esse numeral, não são duas coisas, não são três coisas, mas uma coisa. E esta única coisa, e esta uma coisa, é o que a igreja pós-moderna mais necessita nos últimos tempos. Não precisamos de 3 passos para sermos felizes. Nós não precisamos de 4 passos para recuperar o casamento. Nós não precisamos de 5 passos para um avivamento. Nós precisamos de uma coisa, que é suficiente. Ele diz uma coisa, eu peço ao Senhor. Mas ele não fica só no campo do pedido. Ele diz, e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor. Ou seja, ele quer ir para o templo. Porque no templo é onde assistia a presença de Deus. Era o contexto deles. Ali estava a presença de Deus. O culto, os sacrifícios estavam ali. E ele diz assim, e a buscarei. Com uma finalidade. Ele quer ir para o templo, mas ele tem uma finalidade. Ele não quer ser um espectador. Davi não quer ir para o culto ao Senhor para ser um espectador. Ele tem uma finalidade. Ele diz, com finalidade de contemplar a beleza do Senhor. E esta palavra beleza também, na sua tradução, ela fica um pouco longe, porque não é uma questão estética que Davi está querendo contemplar. Não é uma questão visual que Davi está querendo ver. Não é que Davi quisesse ver o Senhor de uma forma humana. Não é isso. A palavra aqui mais próxima é amabilidade. A palavra mais próxima para a beleza é que Davi está querendo
os afetos de Deus, enquanto ele vai cultuar, enquanto ele vai para a casa de Deus, ele está querendo sentir os afetos que estão neste Deus, a sua amabilidade. É uma questão afetiva, é uma questão sentimental, é uma questão relacional. Eu quero, Senhor, ir para o templo para sentir o teu amor, a tua amabilidade, para perceber quem o Senhor é para mim. Não é uma questão que você vai ficar no etéreo, que você vai ficar numa órbita espiritual vendo alguma coisa. Não, ele quer partir para dentro dos afetos ilimitados do Senhor, dos afetos gloriosos do Senhor. E ele diz: eu quero, Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor. No Salmo 86 o salmista vai dizer: porque um dia na casa do Senhor vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Há um reformador, uma frase de um reformador. Hoje eu não consigo decorar sobre quem é, porque é tanta frase, você nem sabe se a frase é daquela pessoa mais. Mas há uma frase que diz que se nós passássemos apenas 15 segundos da presença genuína, plena e densa do Senhor, nós não queríamos mais nada por toda a nossa vida. 15 segundos. E é isso que ele está dizendo. Eu quero ir para o templo para perceber a tua amabilidade, a tua beleza, os teus afetos. E ele diz: para meditar no seu templo. E agora no versículo 5, Davi vai usar a linguagem do tabernáculo. E Davi agora vai usar a sua linguagem poética, porque ele está usando como somente os sacerdotes faziam, que ele vai dizer: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Davi está dizendo que quer estar aonde Deus está. Davi está dizendo que não quer estar no átrio. Davi está dizendo que não quer estar no santo lugar. Davi está dizendo: eu quero o recôndito, eu quero o principal, eu quero o âmago de Deus, eu quero estar aonde a presença de Deus está. Ele não está se contentando com de longe, ele não está se contentando com a prévia do santo lugar, mas ele quer estar no santo dos santos. Ele quer habitar aonde Deus está habitando. Na verdade, Davi, ele não quer a presença de Deus. Pasmem, porque a presença de Deus parece que é um anexo a Deus. Davi quer Deus. Davi quer o Senhor. Davi quer estar ali, mas Davi não poderia, porque somente o sumo sacerdote poderia habitar. Por isso que Davi tem confiança no Senhor. Por isso que Davi diz: Senhor, eu quero estar aonde tu estás, no recôndito do teu tabernáculo. O que é que ele diz? Me acolherá. Eu serei acolhido por ti mesmo, Senhor. Eu serei acolhido. Nós temos o acolhimento do Senhor, igreja. Nós temos a amabilidade, os afetos da graça do Senhor para conosco. E ele diz no versículo 6: me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Ele estará seguro.
No versículo 6, nós temos o terceiro ponto da minha ministração, que é uma súplica confiante, que vai até o verso 12. Mas eu não quero me deter muito nessa súplica. Ele diz assim: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. Olha aqui, ó, a ratificação do que eu lhes disse do versículo 5. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Está com medo? Está difícil? Põe um louvor no seu coração, genuíno, e diga: Senhor, eu quero te adorar. Eu quero te bendizer, Senhor. Eu quero te bendizer quando a guerra estiver armada. Quando o medo olhar para mim e dizer assim: eu vou te destruir, eu vou arrancar tua pele, eu vou te dilacerar. Ah, Senhor, eu quero salmodiar o Senhor. O sofrimento humano, ele só tem valor se ele for oposto para a glória de Deus. Porque se ele não for posto para a glória de Deus, você vai acusar Deus por causa do seu sofrimento. É comum irmos a uma cerimônia fúnebre e lá nós ouvimos: por que Deus fez isso comigo? Para quem ficou, obviamente, né? Por que Deus fez isso? Estão jogando na fatura do Senhor as guerras. Mas quando nós entendemos que o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, a nossa fortaleza, e que nós encontraremos acolhimento, o que nos resta é somente uma coisa: é levantar as nossas mãos aos céus e dizer: Pai, está doendo, é difícil, eu reconheço, não está dando, mas louvado seja o teu nome, engrandecido o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ainda que eu não receba nada, Senhor, ainda que nada aconteça como eu queira, como eu projetei, mas glorificado seja o teu nome. E aí no versículo 7 ele diz assim, dentro desta súplica, primeira súplica, ele quer, adorando ao Senhor, ele diz assim: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Ele está buscando uma resposta. Nós estamos falando de 14 versículos, tá? E agora nós vamos para o versículo mais difícil deste salmo, que é o versículo 8, porque os comentaristas seguem linhas diferentes e vou ser o mais simplório possível. Versículo 8 ele fala assim: ao meu coração me ocorre, buscai em minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Essa palavra presença aqui, também ela não é tão dentro do que nós compreendemos. Talvez em algumas traduções aqui, você tenha lido rosto, a palavra buscar é o meu rosto. Essa é uma tradução possível dentro dos estudiosos, dos eruditos, que afirmam que aqui a palavra seria rosto. E um versículo para que nós entendêssemos melhor esse versículo 8 seria assim: a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face buscarei. Davi está emitindo que o seu coração está
trazendo um mandamento de que Deus está falando com ele. Ele está dizendo: ao teu respeito o meu coração diz, ou seja, o que vem dentro do meu coração, dentro desse meu contexto, é que eu devo buscar o teu rosto. E aí Deus diz para ele dizendo que Deus está dizendo para ele: buscai a minha face. De 14 versículos, nós só temos um falar solene, claro de Deus. E o falar claro do Senhor é: busquem-me. Me busquem. Busquem a minha face. Busquem o meu rosto. Nós precisamos desesperadamente buscar a Deus incessantemente, para que o medo, para que nós não sejamos destruídos, para que a sua presença, para que os seus afetos, para que nós sejamos acolhidos dentro de uma realidade onde nós vamos viver aquilo que Deus está manifestando. Então Davi está dizendo: o meu coração diz ao teu respeito, buscai a minha face. E ele diz: buscarei, pois, Senhor, a tua face. E você pode ver no versículo 9, quando ele fala: não escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Então o texto está falando de face. No verso 8 ele diz que ele precisa buscar a face de Deus. E buscar a face de Deus é buscar Deus por Deus, sem buscar as mãos de Deus por aquilo que Deus faz. Mas observe, e eu vou repetir, Davi está buscando a face, o rosto de Deus, porque Davi quer estar diante da sua presença. Davi não está buscando que Deus aniquilasse os seus inimigos, mas Davi quer a atenção do Senhor. E quando nós queremos Deus por Deus e a face de Deus, nós não estamos vivendo uma vida espiritual baseada em carro, em dinheiro, em cônjuge, em casamento, em nada. Nós estamos apenas nos contentando com quem Ele é. Senhor, eu só quero buscar a tua face, o teu rosto, a ti. O problema é que a igreja pós-moderna não quer. A igreja moderna não quer Deus. Nós queremos um Senhor que chancele nossos projetos, que traga alguns benefícios que a gente desenvolve com a mente. Mas a verdade é que nós não estamos buscando a face do Senhor. Nós não estamos querendo a face do Senhor. Veja no versículo 10. Quarta verdade que eu separei nesse texto. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me... Quantas vezes a palavra acolhimento aparece? 2 vezes. Ele está dizendo, quando Davi usa pai e mãe, observe uma coisa: existe amor mais leal do que de um pai e de uma mãe? E a mãe ainda, eu acho que ganha mais, né? Porque para pedir dinheiro é o pai. Lá em casa é assim. Mas para fazer carinho e quando está doente é a mãe, né? Pai é só pedir. Quando eu saio na porta: pai, traz isso, pai, traz aquilo. Isso é coisa de filho.
Mas Davi está dizendo que ainda, ou se meu pai e minha mãe me desampararem. E aqui eu posso acrescentar: quantas vezes nós temos sido desamparados por pai, por mãe, pelo cônjuge, essa joinha aí, pelos amigos, por líderes, por patrões, por primos, tios, vizinhos, a lista é grande. Mas se a gente for desamparado, ainda que seja pelo pai e pela mãe, eu sei o que é desamparo paternal. Eu presenciei violência doméstica. Irmão, se eu contar a minha história, a gente chora. Eu vi meu pai bater na minha mãe. Eu vi. Não foi nada agradável. Muitas vezes. Em uma delas eu não suportei. Eu tinha 7 para 8 anos de idade. Eu estava no chão. Eu saltei do chão, parecia um Homem-Aranha, irmão. Fui no pescoço do velho. Depois complicou para mim. Mas eu não suportava ver aquilo. E fui desamparado. Fui deixado pelo meu pai. Minha mãe com 2 filhos. Passei fome, humilhação, aluguel atrasado, cobradores. Queriam bater na minha mãe. Eu só tinha 8 anos. Eu queria arrancar o pescoço do cobrador, mas eu não podia. Eu conheço sofrimento, irmãos. Eu sou vítima de abuso sexual. Eu programei falar isso. Eu nunca falei isso em púlpito. Eu sou vítima de abuso sexual de um parente muito próximo na minha infância. É desamparo, é agressividade. Sei de tudo. A cena é muito clara. Posso detalhar com requintes, com riquezas de detalhes. Eu sei o que é um abuso sexual. Eu sei quando a gente não quer ser abusado e a gente está sendo abusado. E você acha que eu ia crescer uma pessoa como? É por isso que, indizivelmente, por mais imperfeito que eu seja, eu amo esse Deus. Com toda a minha fraqueza, eu amo esse Deus. Porque Ele me acolheu. Ele me acolheu quando os meus abusadores e aqueles que me desampararam massacraram o meu corpo, massacraram a minha alma, a minha honra. O Senhor nos acolhe. São 28 anos de acolhimento. E nós podemos nessa noite erguer as nossas mãos e adorar ao Senhor. No versículo 11, ele diz assim: a quinta verdade. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Davi está querendo saber o caminho. O meu tempo está se esgotando. Eu vou fazer uma aplicação direta. Nós não estamos seguros em um lugar. Nós estamos seguros em uma pessoa. Ensina-me o teu caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
É Ele. Ele é o antimedo. Ele aniquila o medo. Ele diz em João 16:36: e no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É por causa dele. É por causa de Jesus. Jesus, sim, este, o Filho do Deus vivo, o Verbo que se fez carne, que vai tratar do teu medo, como tratou do meu. Que vai fazer uma obra na sua vida, porque Paulo diz: aquele que começou a boa obra em vós é fiel e justo para completar. Nós somos uma obra que Deus está completando. A sua igreja pertence ao Senhor. Ele diz assim, seguindo: pois não me deixe à vontade, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. E sexta verdade, eu encerro dizendo assim, o que Davi diz: eu creio que verei a bondade no Senhor na terra dos viventes. Eu não consigo ver outra bondade do Senhor senão aquela que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a máxima bondade, a bondade plena, é que em Jesus Ele cancelou a nossa condenação. Porque se nós queremos um lugar seguro, no Evangelho de João, no capítulo 14, minha mente está falhando, mas não abri. Isso, pastor, obrigado, pastor. Obrigado, querido. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também? O que é que Davi queria estar? Na casa do Pai, para desfrutar da amabilidade do Senhor. E o que é que Jesus está falando para os discípulos? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A bondade na terra dos viventes é na consciência que há uma morada para todo aquele que foi restaurado, regenerado, e que Ele foi preparar um lugar, e este lugar Ele vai voltar. Esta é a bondade da graça. Eu não posso dizer que bondade é carro, oh meu Deus, nem cura física, nem casamento, nem dinheiro, não pode acontecer. A bondade é a graça, irmão, é a esperança. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você viver preso ao medo, se você viver debaixo de julgos de medo, de opressão, você não sobrevive, você é um sobrevivente, você não vive. E lá no Salmo ele encerra dizendo assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo. É o mesmo texto citado de João 16. Tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Davi está falando, tem bom ânimo. Manter esse ânimo
Fortifique-se o teu coração. Parece que é o mesmo texto que diz em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Parece que eles estão falando a mesma coisa. Fortifique-te. Tu, pois, capítulo 2, 1 Timóteo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Espera, pois, pelo Senhor. Essa última palavra, esperar, sabe o que quer dizer? A ideia de esperar, no original, ela tem uma ideia de uma raiz de um verbo hebraico, de corda, de esticar. Esperar pelo Senhor é essa ideia de uma corda, de esticar, com uma terminação nominal, com uma ideia de cabo, de fio, que eram torcidos por um processo artesanal ou num processo de tecelagem. A verdade é que nós esperamos pelo Senhor. Nesse processo dessa espera, possa ser que a gente vá sendo torcido e esticado, mas nós estamos sendo preparados para esse grande dia, que é o dia do Senhor. A espera é uma espera inteligente, sofrida, angustiante, mas Ele está torcendo, ajustando, Ele está esticando a nossa fé, a nossa espiritualidade, daqueles que creem, para um dia habitarmos com Ele plenamente. Tenha de bom ânimo, fortifique-se e espere pelo Senhor. Quer vencer o medo? Mergulhe dentro de Deus, sem nenhuma reserva, e deixa Deus fazer o que Ele quiser na sua vida. Graça e paz.